Nessa segunda parte da aula, nós vamos ver como é possível usar a regra da substituição para calcular integrais definidas. Se g' for uma função contínua no intervalo fechado a b e f for uma função contínua na imagem de u igual a g de x, então a integral de f de g de x vezes g' de x em relação a x no intervalo fechado a b é igual à integral de f de u em relação a u no intervalo fechado g de a, g de b. Notem que se o u é igual a g de x, então a diferencial de u é igual a g' de x diferencial de x. Se o x é igual a a, o u é igual a g de a. E se o x é igual a b, o u é igual a g de b. Vejamos alguns exemplos. No exemplo 6, nós queremos calcular a integral de raiz quadrada de 2x mais 1 em relação a x no intervalo fechado 0, 4. Neste caso, eu chamei o u de 2x mais 1. Como a derivada de 2x mais 1 em relação a x é igual a 2, nós obtemos que a diferencial de u é igual a 2 diferencial de x. Como na nossa integral aparece apenas dx, eu vou isolar dx. Como 2 está multiplicando no segundo membro, eu vou passar 2 para o primeiro membro, só que agora dividindo. Então, nós obtemos que du sobre 2 é igual a dx. Como 2x mais 1 é igual a u e dx é igual a du sobre 2, nós podemos reescrever a nossa integral como integral de raiz de u du sobre 2, e agora nós precisamos determinar qual é o limite ou extremo inferior da integral e qual é o limite ou extremo superior da integral. Se o x é igual a 0, o valor de u vai ser 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 é igual a 0, mais 1 é igual a 1. E se o x é igual a 4, o u vai ser 2 vezes 4 mais 1. 2 vezes 4, 8, mais 1 é igual a 9. Então, o limite inferior da integral vai ser 1 e o limite superior da integral vai ser 9. Então, nós ficamos com a integral de raiz de u du sobre 2 no intervalo fechado 1, 9. Agora, nós já vimos que a integral de raiz quadrada de u du era igual a 2/3 de u elevado a 3/2 mais uma constante. Como aqui nós temos dividido por 2, nossa resposta vai ser 2/3 de u elevado a 3/2 dividido por 2, aí a gente pode simplificar 2 com 2 e nossa resposta vai ser 1/3 de u elevado a 3/2. No intervalo fechado, 1, 9. Efetuando os cálculos, lembrem, lá pela segunda parte do teorema fundamental do cálculo, nós substituímos o u por 9, efetuamos os cálculos, aí fica menos a substituição de u por 1. Então, nós vamos obter 1/3 vezes 9 elevado a 3/2 menos 1/3 vezes 1 elevado a 3/2. Aqui, se vocês quiserem, 9 elevado a 3/2, vocês podem escrever como raiz de 9 elevado a 3 com índice 2, ou seja, raiz quadrada de 9 elevado ao cubo. Do mesmo modo, 1 elevado a 3/2 pode ser escrito como raiz quadrada de 1 elevado a 3. Mas outro jeito de resolver também é
O 9 pode ser escrito como 3 ao quadrado. E o 1 pode ser escrito como 1 ao quadrado. 3 ao quadrado elevado a 3 meios é igual a, simplificando 2 com 2, vai ser igual a 3 elevado ao cubo. E 1 elevado ao quadrado elevado a 3 meios, lembra, potências de potência, multiplica as potências. Então, nós podemos simplificar o 2 com 2 e nós vamos obter 1 elevado ao cubo, que é igual a 1. Então, nós temos 1/3 vezes 9 elevado a 3 meios, menos 1/3 vezes 1 elevado a 3 meios, que é igual a 1/3 vezes 3 ao quadrado elevado a 3 meios, menos 1 ao quadrado elevado a 3 meios, que é igual a 1/3 vezes 3 ao cubo menos 1. Como nós sabemos que 3 ao cubo é igual a 27, nós vamos obter 1/3 vezes 27 menos 1. E como 27 menos 1 é igual a 26, vezes 1 é igual a 26, a nossa resposta vai ser 26 sobre 3. Notem, eu coloquei aqui como observação que quando nós fizermos a mudança de variável de x para u e nós também trocamos o limite inferior e o limite superior da integral, nós não retornamos a variável x após a integração, como nós sempre estávamos retornando no cálculo de integrais indefinidas. Outro modo de resolver esta integral é o seguinte: inicialmente a gente resolve ela sem se preocupar com o limite inferior e com o limite superior da integral e somente no final nós fazemos a substituição, como assegura a segunda parte do teorema fundamental do cálculo. Então, nós sabemos que a integral de raiz quadrada de 2x mais 1 em relação a x é igual a 1/3 de 2x mais 1 elevado a 3 meios mais uma constante, né? Nós efetuamos o cálculo aqui e deu exatamente isso, tá? Agora, nós queremos calcular esta integral no intervalo fechado 0,4. Então, pela segunda parte do teorema fundamental do cálculo, basta fazer a substituição em uma primitiva da função raiz quadrada de 2x mais 1, efetuando a substituição do limite superior menos a substituição pelo limite inferior. Então, nós ficamos com 1/3, substituindo o x por 4, fica 2 vezes 4 mais 1 elevado a 3 meios, menos 1/3 vezes 2 vezes 0 mais 1 elevado a 3 meios. Como 2 vezes 4 mais 1 é igual a 9 e 2 vezes 0 mais 1 é igual a 1, nós obtemos 1/3 vezes 9 elevado a 3 meios menos 1/3 vezes 1 elevado a 3 meios. E nós já vimos que o resultado deste cálculo é 26 sobre 3. No último exemplo da aula de hoje, nós vamos calcular a integral de ln de x sobre x em relação a x no intervalo fechado 1e. Notem que esta integral pode ser reescrita como integral do ln de x vezes 1 sobre x em relação a x no intervalo fechado 1e. Nós sabemos que a derivada de ln de x é igual a 1 sobre x. Assim, se u é igual a ln de x, a diferencial de u é 1 sobre x diferencial de x. Efetuando as substituições, como a ln de x é igual a u e 1 sobre x dx
é igual a du, nós ficamos com a integral de u em relação a u. Agora, nós vamos determinar quais são os respectivos limite inferior e limite superior da integral. Se o x é igual a 1, o u vai ser logaritmo natural de 1, que é igual ao logaritmo de 1 na base e, que é igual a 0, porque e elevado a 0 é igual a 1. Assim, o respectivo limite inferior é igual a 0. E se o x é igual a e, o u é igual ao logaritmo natural de e, que é igual ao logaritmo de e na base e, que é igual a 1, pois e elevado a 1 é igual a e. Então, o respectivo limite superior vai ser 1. E assim nós ficamos com a integral definida de u em relação a u no intervalo fechado 0, 1. Nós sabemos, pela segunda parte do teorema fundamental do cálculo, que isto é igual a uma primitiva avaliada em 1 menos uma primitiva avaliada em 0. Nós sabemos que u ao quadrado sobre 2 é uma primitiva de u. Então, substituindo por 1, nós obtemos 1 ao quadrado sobre 2, aí fica menos a substituição por 0, que é 0 ao quadrado sobre 2. E assim, como 0 ao quadrado sobre 2 é 0 e 1 ao quadrado é 1, nossa resposta final vai ser 1 sobre 2. Notem que mais uma vez eu coloquei o comentário que nós não retornamos a variável x após a integração, porque nós substituímos os limites inferior e superior em relação a x pelos limites inferior e superior em relação a u. Outro modo de calcular esta integral é, primeiramente, calculando a integral indefinida. Nós sabemos que a integral indefinida de ln de x sobre x em relação a x é igual a ln de x ao quadrado sobre 2 mais uma constante arbitrária. Se vocês quiserem, vocês podem conferir. Derivando ln de x ao quadrado sobre 2 mais constante, o resultado tem que ser ln de x sobre x. E vai ser pela regra da cadeia, né? Derivada de ln de x ao quadrado vai ser 2 vezes ln de x vezes 1 sobre x. Cancelando 2 com 2, nós vamos obter ln de x sobre x. E assim, para calcular a integral definida de ln de x sobre x no intervalo fechado 1e, usando a segunda parte do teorema fundamental do cálculo, isso vai ser uma primitiva avaliada em e menos a primitiva avaliada em 1. Nós sabemos que ln de x ao quadrado sobre 2 é uma primitiva de ln de x sobre x. Então, nós vamos obter, substituindo por e, ln de e ao quadrado sobre 2, aí depois vai ficar menos a substituição por 1, que vai dar ln de 1 ao quadrado sobre 2. Agora, como o ln de e é igual a 1, nós obtemos 1 ao quadrado sobre 2, menos, como ln de 1 é igual a 0, nós obtemos 0 ao quadrado sobre 2. E mais uma vez, como 0 ao quadrado é igual a 0 e 1 ao quadrado é igual a 1, nossa resposta final vai ser 1 sobre 2.